E aí, tudo bem? Vamos lá, prosseguindo aqui com o cálculo do ICMS. Vamos tratar dos valores que integram a base de cálculo nessa aula. Conforme eu disse, a base de cálculo não se restringe ao valor da mercadoria. A base de cálculo compreende o valor da operação de circulação de mercadoria. Não se restringe ao valor do serviço, compreende a prestação de serviço. E aí, vale a pena nós nos preocuparmos em entender, em compreender, porque isso está presente em todas as legislações estaduais e nos diz muito a respeito das normas de base de cálculo do ICMS, nos diz muito a respeito das obrigações acessórias previstas em cada legislação estadual, compreender os valores que integram a base de cálculo do imposto. Sobre isso, trata o artigo da Lei Complementar 87/96, da Lei Candir, o artigo 13, parágrafo 1º. O artigo 13, parágrafo 1º diz que integra a base de cálculo, em primeiro lugar, o montante do próprio imposto. Isso eu chamo de cálculo por dentro. Então, nós vamos estudar nesta aula não só outros valores que integram a base de cálculo, mas também nós vamos estudar o cálculo por dentro do ICMS, o cálculo por dentro do ICMS. Esse cálculo por dentro do ICMS, esse cálculo por dentro do ICMS, diz respeito a entender que o ICMS faz parte da operação, o próprio imposto faz parte da operação. Muita gente vai dizer, isso é um bis in idem, isso é uma bitributação, isso é uma duplicidade de exigência, isso é imposto sobre imposto, mas a previsão do cálculo por dentro está na Constituição Federal e tem respaldo na interpretação do STF a constitucionalidade desse cálculo por dentro. Até porque a própria Constituição estabelece que o ICMS integrará a base de cálculo, inclusive na importação. Inclusive na importação. De modo que no ICMS importação, o imposto também entra na sua base de cálculo. Como que funciona esta questão do imposto integrar a base de cálculo? Eu trouxe aqui um exemplo prontinho da Silva para você. Um exemplo prontinho. Eu tenho aqui uma operação de R$ 1.800, só que tem que fazer parte da operação o próprio imposto. A alíquota, no meu exemplo, é de 18%. Estamos falando de uma mercadoria tributada a 18%, então a alíquota da operação é 18%. Como que eu faço o cálculo por dentro? Na prática é isso. Eu vou pegar, para achar a base de cálculo, com o cálculo por dentro, eu vou pegar o valor da operação, ali, R$ 1.800, vou dividir por 0,82. 0,82, você está percebendo que é 0,82 porque a alíquota é 18%. Se a alíquota fosse 17, é claro que era 0,83. Se a alíquota fosse 12, era 0,88. Se a alíquota fosse 7, era 0,93. E assim por diante. É desse modo que eu faço o cálculo por dentro, dividindo por, no caso aqui da alíquota de 18, por 0,82. Dividi por 0,82 e eis que eu encontro o valor da base de cálculo de 2,195. O ICMS será esse valor de 295 vezes 18% e eu achei 395,12. Isso é destacado, esse ICMS é destacado apenas para fins de controle. O ICMS é destacado na nota fiscal para fins de controle. É importante para o controle, inclusive, de crédito no destinatário. O destinatário vai se creditar do valor destacado no documento fiscal. Claro, há situações em que o destaque pode ser de um valor que não está destacado, situações excepcionalíssimas, mas, via de regra, se
vai se creditar o destinatário do valor destacado na nota fiscal. Ah, Alan, mas destacou a mais. Opa, então, destaque maior do imposto. Como fica o crédito? O destinatário vai se creditar no limite do imposto que deveria ter sido destacado. Se o destaque deveria ser de 800 e foi de 1.000, o crédito é sobre 800. Não pode fazer o crédito sobre o que ultrapassou o destaque devido. Mas isso é só uma observação, parênteses que estamos abrindo. Nós já vimos que o ICMS integra a sua própria base de cálculo. É assim que eu faço o cálculo por dentro. Todavia, ponto de atenção para o dia a dia, para a prática e para os concursos públicos. Na prática, o que acontece? Na prática, gente, esse cálculo a cada nota fiscal emitida não é feito. Por quê? Porque o ICMS ele está incluído no valor da operação. O que se entende, via de regra, é que aquele valor da operação da nota fiscal já contempla o ICMS. Quando um contribuinte está dando uma saída de mercadoria, está realizando uma operação, já se entende que o ICMS está no valor daquela operação, inclusive que está sendo cobrado do cliente. De modo que, na prática, não é toda vez que eu vou fazer esse negócio de dividir por 0,82, 0,83, 0,88. E para quem vai prestar concurso público, mais ainda. Para quem vai prestar concurso público, via de regra, as questões de base de cálculo, as questões práticas de base de cálculo, vão trazer a base de cálculo já com ICMS. Já com ICMS compondo a base de cálculo. Se cair uma questão numa prova dizendo, ó, numa situação determinada, numa situação determinada nós tivemos uma operação de saída a R$1.000. Aí tivemos um frete numa situação que inclui na base de cálculo a 100. Eu posso já cravar que a base de cálculo é igual a 1.100. Por quê? Porque o ICMS já está aqui dentro desses 1.000. O ICMS, o cálculo por dentro, já é considerado como imposto estando dentro da base de cálculo, até na composição de preço do fornecedor. De modo que nas questões, salvo se o examinador expressamente disser, ó, tem que fazer o cálculo por dentro aqui, você vai considerar que o ICMS já está incluído. Tudo bem? Tranquilo? Na prática não é muito diferente. A prática não é diferente da gramática, certo? Certo. Olha só. Fechou isso? Bom, mas não é só o ICMS que compõe a base de cálculo. A base de cálculo do ICMS também é integrada por seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas. Seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas. Então, tudo que o fornecedor, que o remetente de uma mercadoria, ele inclui no preço do seu produto, da sua mercadoria, tudo que ele vai cobrar ali, à parte, tudo que ele cobra à parte. Se ele incluir no preço, quando eu falo incluir no preço, tá? Já está no preço. Mas tudo que ele cobra à parte do cliente vai entrar na base de cálculo também. Senão seria fácil, eu ficaria desintegrando o preço do meu produto para sobrar só a mercadoria. Aí perderia o sentido da operação. O contribuinte vende uma mercadoria por 10.000, só que ele cobra um seguro do cliente de 1.000 para entregar, que é um produto delicado, seguro muito caro. Ele cobra lá do cliente juros, porque ele está vendendo a prazo. Então, cobra lá mais 500 de juro. Isso aí já deu R$11.500, R$11.500 ali no caso.
Esses R$ 11.500 fazem parte da base de cálculo. Se o contribuinte jogar tudo isso no preço da mercadoria, tranquilo. Mas se ele começar a separar, esses valores vão ter que entrar na base de cálculo para não ter fraude de tirar valores de dentro da operação. Tudo isso faz parte da operação. Já vou mostrar exemplo numérico para você, tá? Outra coisa que entra na base de cálculo: descontos concedidos sob condição. Descontos concedidos sob condição também vão integrar a base de cálculo do ICMS. Alan, o que vem a ser desconto sob condição? Desconto sob condição é desconto condicional. Quando o desconto é condicionado a uma determinada situação futura. Por exemplo, o desconto será dado em caso de pagamento antecipado. Esse desconto é condicional. O desconto condicional, o valor descontado, não sai da base de cálculo, ele entra. Ah, mas eu estou cobrando do meu cliente 10% a menos, só que o desconto é condicional. Vai entrar na base de cálculo. Basicamente, eu tenho dois tipos de descontos. Quando eu falo em desconto, eu tenho o desconto condicional e o incondicional. O condicional, ele entra na base de cálculo do ICMS. O incondicional não entra. Mercadoria com 10% de desconto. A mercadoria custa 10 mil, mas está com 10% de desconto, ela vai sair por 9 mil. Essa é a minha base de cálculo. Porque eu estou cobrando 9 mil do meu cliente. Essa é a base de cálculo. Desconto incondicional, o desconto não entra. De quanto que foi meu desconto aqui? Se é 10 mil, saiu por 9, isso implica que o meu desconto foi de 1.000. Olha os 1.000, tirei da base de cálculo, não entrou na base de cálculo. Minha base de cálculo é só 9 mil, porque o desconto foi incondicional. Só que quando o desconto é condicional, eu só vou pagar 9 mil se uma condição for satisfeita, aí muda. Esse desconto, ele é incerto. Quando o desconto é incerto, o legislador falou, vai para a base de cálculo. Se ele é incerto, porque condição é um evento futuro e incerto, o desconto entra na base de cálculo. Nesse caso, portanto, em que eu tenho deixa eu apagar aqui um espacinho aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Quando eu tenho a situação de desconto condicional, base de cálculo, o valor da operação 10 mil, sai por 9 mil, mas foi sob condição. No primeiro caso não teve condição. Aqui foi sob condição. Nesse caso implica que a base de cálculo é os 10 mil. Alan, mas e os 1.000 de desconto? Vai entrar na base de cálculo? Vai entrar na base de cálculo. Não vou tirar nesse caso. Não tiro porque é sob condição. Evento futuro incerto. Tem que ficar na base de cálculo. E outra coisa que entra na base de cálculo é o frete. O frete, só que o frete, atenção, tem que ser o frete efetuado pelo remetente ou por sua conta e ordem. É o que eu chamo de frete CIF. Frete CIF. O frete CIF é aquele que o fornecedor se responsabiliza. Tem o remetente de um lado, destinatário do outro. Se o remetente se responsabiliza pelo frete, ele mesmo realizando a entrega ou contratando alguém para realizar por sua conta e ordem, nesse caso eu chamo de CIF. Esse frete CIF pode entrar na base de cálculo. Por que, Alan, que pode entrar na base de cálculo? Você não disse entra. Porque para ele entrar na base de cálculo tem um segundo requisito. O segundo requisito é o seguinte: ele tem que ser cobrado em separado. Ora, se o frete está embutido no preço, eu estou vendendo a mercadoria por 1.000 para o meu cliente, e eu entrego a mercadoria ao meu cliente,
sem cobrar nada a mais por isso, a minha base de cálculo é 1.000. Eu estou tendo o custo do frete, mas eu não estou repassando para o cliente. Então está embutido no preço, não estou repassando em separado. Lógico que eu embuti no preço da mercadoria o frete, senão eu vou à falência se eu não fizer isso. Eu vou à falência. O que eu faço aqui é que o frete está embutido lá nos 1.000 da mercadoria. Mas quando eu cobro o frete em separado, e eu me responsabilizei pelo frete, nesse caso ele tem que entrar na base de cálculo. Então não basta ser frete CIF, tá? Não basta ser frete por conta do próprio remetente ou por conta e ordem dele. Ele tem que ser cobrado em separado. Eu vou ter uma operação de saída de 10.000 e o frete igual a R$500. Quando que esse frete vai entrar na base de cálculo? Quando o fornecedor, o remetente, se responsabilizar por esse frete e cobrar em separado. Aqui eu estou cobrando em separado? Estou cobrando em separado. Ora, portanto, a minha base de cálculo do imposto vai compreender o frete, vai ser de R$10.500. Quando que o frete não entra na base de cálculo? Bom, a primeira situação que ele não vai entrar é no CIF, em que não for cobrado em separado. Se eu não cobrar em separado, o frete não entra na base de cálculo. Eu preciso cobrá-lo em separado. Se eu não fizer isso, ele não entra na base de cálculo. Tudo bem? Quando que o frete entra na base de cálculo, então? Quando ele é CIF e é cobrado em separado. Se ele é CIF e não é cobrado em separado, nada feito. E se ele não é CIF? Se ele não é CIF, ele é FOB, Free on Board. O CIF significa Costs, Insurance, Freight. Custos, seguro e frete. CIF é isso. Quando o fornecedor se responsabiliza pelos custos, pelo seguro e pelo frete, ele é CIF. O frete sendo CIF, se eu cobrar do destinatário, entra na base de cálculo. Se eu não cobrar, não entra. Tudo bem? Vamos lá? Frete CIF, cobrado em separado, ele entra na base de cálculo. Não cobrado, ele não entra na base de cálculo. Perfeito? Ficou claro para você? E o frete, por outro lado, ele pode ser FOB, né? Free on Board. Free on Board significa que eu produzi minha mercadoria, fabriquei ou vendi, e o comprador que se vire para vir buscar. Então, no frete Free on Board, no FOB, eu tenho o remetente, tenho o destinatário. E aí, quem vai se responsabilizar pelo frete é o destinatário. Esse aqui, obviamente, que não entra na base de cálculo. Quando é FOB, não entra na base de cálculo. Certinho? Excelente! Vamos seguir aqui com o nosso estudo, fazendo agora uma exemplificação para você. Eu tive uma operação de saída de mercadoria. Essa operação foi de 100.000 e teve desconto condicional de 5%. Desconto condicional entra na base de cálculo? Entra. Desconto condicional integra a base de cálculo, vai fazer parte da operação. Por quê? Porque é evento futuro incerto. Eu tenho que colocar na base de cálculo o meu desconto condicional, não adianta. Então, a base de cálculo aqui vai ter os 100.000. Não vai ter os menos 5%, porque o desconto tem que entrar. O desconto não pode sair da base de cálculo. Mesmo que o desconto foi concedido sob condição, mesmo que a condição se realizar, o desconto fica na base de cálculo, depois não vai ser revista. O que mais que tem no nosso exemplo? Ó, tivemos seguro de R$500 e juros de R$1.500. Além de um frete, eu vou dizer que o frete é CIF, tá? R$3.000. É CIF porque o fornecedor, o remetente, está cobrando. Se ele está cobrando é porque é CIF. Se fosse FOB, ele não poderia cobrar. Tudo isso está sendo cobrado em separado. Estou cobrando em separado seguro,
juros. Esse juro aqui é o juro que o remetente cobra, o vendedor cobra. Eu não estou falando do juro do cartão de crédito, quando parcela no cartão. Isso é problema do adquirente, do comprador, com a sua operadora de cartão de crédito. Estou falando do juro que o fornecedor cobra. Ó, meu preço à vista é 1.000, meu preço a prazo é 1.200. Então tem 200 de juro. Esse juro tem que entrar na base de cálculo. Se tiver dúvida, depois nos nossos canais de dúvidas a gente esclarece. Mas é isso. Se eu estou cobrando o juro do meu cliente, o juro tem que entrar na base de cálculo. Seguindo o bonde, temos então o quê? Temos que a operação de saída vai compor essa base de cálculo no seu valor integral. Base de cálculo vai ser o valor da operação, mais seguros, mais juros, mais frete CIF. Esse frete aqui é CIF. A base de cálculo vai ser valor da operação 100.000, mais o seguro tem que entrar 500, os juros 1.500 entram também, e no caso aqui, o frete entra. Considerando-se desconto condicional, o desconto não entrou. Portanto, o desconto não compõe a base de cálculo, vai entrar o valor cheio dos 100.000. A base de cálculo, no caso, vai ser igual a 105.000. 100.000 mais 500 mais 1.500. Vou trazer um segundo exemplo com uma única diferença do primeiro. Agora o desconto é incondicional. Mesma situação, só que o exemplo agora é com desconto incondicional. Seguro 500, juros 1.500, frete 3.000, operação 100.000, desconto de 5%, todavia desconto sob condição, concedido sob condição. Não, agora desconto concedido sem condição. Sob condição foi o anterior, teve que entrar na base de cálculo. Agora, ele é incondicional. Se ele é incondicional, ele fica fora da base de cálculo. Se o desconto é de 5%, eu tenho 100.000, eu vou ter que tirar o desconto. Então, a minha base de cálculo da operação vai começar com 95.000, que é 5% que eu estou tirando, 5.000. Perfeito? Vamos ver como é que fica? Vamos ver. Base de cálculo, valor da operação, mais seguro, mais juros, mais frete CIF. Base de cálculo é igual a 95.000, agora sim, porque eu tive que tirar o desconto, já que ele é incondicional, ele não entra na base de cálculo. Mais 500, mais 1.500, mais os 3.000. A base de cálculo agora vai ser igual a 100.000. Por que 100.000? Porque o desconto de 5.000 não entra. E não entra porque ele é incondicional. Se ele fosse condicional, ele entraria como entrou no exemplo anterior. E por fim, o ICMS importação. ICMS importação tem alguns detalhes a se observar. Tem norma própria da base de cálculo da importação, mas não foge da regra que é o valor da operação da entrada de mercadoria do exterior. Entrada de mercadoria do exterior, importada do exterior. A base de cálculo vai compor-se por valor da mercadoria ou bem. E aí, quando eu falo desse valor, eu tenho que buscar lá o valor que está na documentação de importação. E tenho que saber que na importação tem moeda estrangeira. Eu tenho que fazer o câmbio, converter pelo câmbio do dia lá, conforme nós vamos observar. Então, a base de cálculo do ICMS na importação segue lá, em primeiro lugar, entrar o valor da mercadoria, mas também, quando tenho preço expresso em moeda estrangeira, vai ser convertido pela taxa de câmbio. Só que essa taxa de câmbio é a mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do imposto de importação. Eu tenho que seguir o que é feito na legislação federal. A taxa de câmbio do imposto de importação, utilizada no cálculo do imposto de importação, cujo fato gerador é o registro da DI. É o registro da DI.
E o fato gerador do ICMS é outro, né? É o desembaraço aduaneiro. Só que eu só vou fazer a taxa de câmbio do fato gerador. Olha que curioso, eu vou usar a taxa de câmbio do momento do fato gerador do imposto de importação e não a taxa de câmbio do dia do fato gerador do ICMS. A declaração de importação é o começo do despacho aduaneiro, o registro da DI. O registro da declaração de importação é o começo do despacho aduaneiro. Por outro lado, nós sabemos bem que o desembaraço aduaneiro é o final do despacho aduaneiro. Eu tenho o registro da DI, aí tem todo o despacho aduaneiro, todo o controle aduaneiro e conclui com o desembaraço aduaneiro. Embora, veja, o fato gerador do ICMS, esteja aqui, ó, no desembaraço, aqui está o fato gerador do ICMS, e do imposto de importação, esteja aqui no registro da declaração de importação, eu vou usar para o ICMS esse câmbio aqui, o mesmo câmbio do imposto de importação. Com um detalhe, não vai ter acréscimo nem variação, porque até chegar o momento do fato gerador, muita coisa pode acontecer. Veja, olha aqui, até chegar o momento do desembaraço, é um tempo decorrido. Muita coisa pode acontecer. Lógico, eu vou ter, o dólar vai subir, o dólar vai descer, o euro vai subir, o euro vai descer. Então, eu vou ter variação de câmbio. O que o legislador disse? Esquece essa variação de câmbio. Sem qualquer acréscimo ou devolução posterior, se houver variação da taxa de câmbio até o pagamento do efetivo preço. Perfeito? Tranquilo? Sossegado? Ótimo! Então, mesmo nesse meio de caminho, vai ter pagamento e esquece, independente da variação da taxa de câmbio. Eu vou usar o câmbio para o cálculo do imposto de importação. E o parágrafo único vem dizer o seguinte: o valor fixado pela autoridade aduaneira para a base de cálculo do imposto de importação substituirá o preço declarado. Significa que quando eu falo o valor da mercadoria, o valor da importação, eu tenho que usar aquele valor utilizado para a base de cálculo do imposto de importação. E a base de cálculo do imposto de importação vai utilizar o que a gente chama de valor aduaneiro de base de cálculo. E tem que usar a mesma para o ICMS, não é o preço declarado, é o valor aduaneiro. Se estiver declarado lá na operação que as mercadorias entraram no país por 10 milhões de reais, mas a hora que faz a valoração aduaneira, encontra o valor aduaneiro, eu chego a um valor de vamos supor aí, eu falei 10 milhões de reais, foi isso que eu falei? Se não foi isso, agora fica sendo. 10 milhões de reais é o valor? Beleza. Se chegar no valor aduaneiro de 11 milhões, é ele que vale, não o valor declarado nos documentos de importação. Se tiver declarado nos documentos de importação, lá o preço das mercadorias no total 10 milhões, mais o valor aduaneiro é 11 milhões, é o valor aduaneiro que vai servir de base de cálculo do ICMS importação. O mesmo que serve de cálculo para o imposto de importação. Perfeito? Ficou claro isso para você? Ótimo! Se ficar dúvida, estou à disposição, plantão de dúvidas. Segue comigo aqui, que a base de cálculo vai ter, integrando os impostos federais, o próprio imposto de importação, o próprio imposto sobre produtos industrializados, o IOF, que incide porque tem câmbio, quaisquer outros impostos, taxas, contribuições, vai ter PIS, COFINS aqui, e despesas aduaneiras.
tudo entra. Tudo que faz parte da operação de comércio exterior entra, inclusive a tributação federal, impostos, taxas, contribuições. Tudo vai entrar na base de cálculo do ICMS importação. E aí tem um detalhe. O próprio imposto também, porque o cálculo é por dentro, o ICMS integra a sua base de cálculo, inclusive nas importações. Seguindo aqui, para que não fique nenhuma dúvida, eu vou dar um exemplo de base de cálculo do ICMS na importação. Você está diante aqui de uma importação com a alíquota de 17%. Já converti o valor em moeda nacional, então é R$100 mil o valor da operação. Os impostos federais, 18 mil. As despesas aduaneiras, 2 mil. Tudo isso tem que entrar na base de cálculo do ICMS. Nós vimos os impostos federais, as despesas aduaneiras, o valor da mercadoria importada, das mercadorias ou bens importados, convertidos pelo câmbio, já está aqui tudo bonitinho convertido. Eu achei um subtotal aqui de 120 mil. O que está faltando? Incluir a alíquota de 17% e ICMS na base de cálculo, ou seja, dividir por 0,83. 120 mil, eu tenho que dividir por 0,83. E eu achei isso aqui, ó, 144.578. E aí você vai me perguntar, Alan, mas você não falou que não precisa embutir porque o vendedor já inclui o ICMS na própria base de cálculo, que eu não preciso fazer esse cálculo do 0,83? Na importação muda de figura. Na importação eu sempre vou ter que fazer esse cálculo do 0,83, do 0,82, a depender da alíquota. Alan, por que você sempre tem que fazer? Porque não tem como o remetente estar incluindo, isso é uma importação, veio do exterior, está entrando no país. Não tem como o ICMS já está incluído no preço. Numa operação interna, eu tenho um remetente, e aí eu tenho um destinatário, eu posso dizer que o ICMS está incluído no preço da mercadoria. Tranquilo. Na importação, veja, veio do exterior para o Brasil. Eu passo a ter ICMS aqui, ó, na importação. E depois, nesse aqui, o ICMS é zero. Não tem como ter ICMS embutido no preço da mercadoria ou do bem importado. Por isso que no ICMS importação, tem que fazer o cálculo por dentro sempre. Pois é importação e não tem como, faltou um T aqui, não tem como o ICMS já estar incluído. Perfeito? Assim procedendo, eu vou multiplicar essa base de cálculo por 17% e vou achar um ICMS de 24.341,46. Certinho? Ótimo, excelente. Bom, gente, espero que tenha sido produtiva essa nossa aula, que você tenha gostado de toda essa nossa explicação a respeito de valores que integram a base de cálculo e de base de cálculo do ICMS na importação. Na próxima aula, nós vamos tratar de algumas normas especiais sobre base de cálculo da Lei Candir que aparecem nas legislações de todos os estados. Hoje fico aqui, grande abraço, tchau, tchau.